Eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. É uma oportunidade que nós estamos agora nos apropriando dela para fazermos uma rápida meditação sobre o Dia de Finados. O Dia de Finados que é comemorado aqui no Brasil no dia 2 de novembro. Esta data, ela reúne muitas pessoas, muitas famílias, muitas religiões em torno da homenagem, da lembrança e até mesmo do culto que se fazem aos mortos. Eu vou ler um texto bíblico para a nossa meditação, para uma rápida meditação junto com você que está vivendo neste momento, que está na carta aos Hebreus, no capítulo de número 9, versículo 27 e 28. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Meu prezado amigo, eu quero pensar um pouco com você na palavra morte. O que significa a palavra morte? Primeiro, nós temos que separar a morte em duas situações distintas. A primeira é a morte física. A morte física ocorre quando a pessoa, o ser vivente, no caso o ser humano, para de respirar, então ele para de viver, o seu espírito separa do seu corpo. Aí ocorre então a morte, que tem como significado a separação. E tem também a morte espiritual. Qual que é a morte espiritual? É aquela que também ocorre a separação entre o homem e Deus. Quando o homem para de ter contato e comunicação com Deus, ocorre então a morte espiritual. Esta pessoa passa a ser tido espiritualmente como morto para Deus. Ocorre que a morte física é uma consequência do pecado. O homem pecou e por causa do pecado do homem, agora vem a condenação do pecado, que é a morte. Que todos pecaram, então todos estão condenados à morte. Mas aqui nós vemos, e este texto que nós lemos aqui, que o homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Então a esperança que a pessoa passa a ter depois de morto, ela deve estar depositada em Jesus Cristo. Não há nenhuma orientação dentro da palavra de Deus que nós podemos ter certeza de que possamos fazer algo depois que morrermos para nós sermos salvos. Eu quero apresentar para você um pouco da história da igreja na face da terra, e principalmente em 310 foi a igreja católica que começou os primeiros passos na intercessão pelos mortos, dentro desse movimento, dentro dessa religião que tem determinada ou tem a determinação de igreja cristã. Dentro do catolicismo, em 310, um pouco antes de Constantino declarar a igreja como igreja católica, igreja universal, então passaram-se a invocar, ou fazer intercessão pelos mortos, fazer reza pelos mortos. Mas isso não foi assim no início, dentro da palavra de Deus. Nós vemos pela parábola do rico, lá quando Jesus expõe aquela parábola do rico e do Lázaro, que não teve nenhuma oportunidade para o rico que estava lá no Hades, precisando de
uma intercessão, precisando de alguém que pudesse intermediar alguma conversa com os vivos aqui na terra. Não foi possível. Então, nós vemos que não há esta possibilidade, com base nos evangelhos ensinados, naquilo que Jesus ensinou, não há nenhuma possibilidade de comunicação, ou qualquer intercessão, ou qualquer clamor para que os mortos venham ter comunicação com os vivos. As pessoas que morreram, conforme esta parábola, quem morreu em Cristo está no seio de Abraão, o qual hoje é chamado de paraíso, e as pessoas que morreram sem Cristo estão no Hades. E não há possibilidade de haver essa transposição ou esta comunicação entre estas pessoas mortas. Mas eu quero dizer para você que está vivo, que há uma esperança para nós. Nós cremos que Jesus Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. E essa ressurreição de Jesus ao terceiro dia, ela é para nós o selo de garantia de que nós também um dia iremos ressuscitar assim como ele ressuscitou, mesmo que nós venhamos a morrer. Mas para que isto ocorra, nós precisamos de crer que ele é o nosso Salvador, que ele veio ao mundo para nos salvar, para perdoar-nos dos nossos pecados, que é o que faz nos morrer em relação à comunicação com Deus. Lembra da morte que eu expliquei agora há pouco? A nossa morte espiritual ocorre pelos pecados que cometemos. Nós nos separamos de Deus por causa do pecado. Consequentemente, também por causa do pecado, nós morremos. Mas quando Jesus morreu por causa dos nossos pecados, então ele levou a nossa culpa da nossa morte física. Levando a culpa da nossa morte física, ele então ficou aguardando o momento da ressurreição, porque quando ele ressuscita, ele vence a morte, ele vence a separação. Quando ele vence a separação, a Bíblia diz que tragada foi a morte na vitória. Nós somos vitoriosos em Cristo Jesus até contra a morte, porque Jesus já venceu a morte por nós, para nos garantir esta promessa de que um dia nós também ressuscitaremos para estar eternamente com Ele. Você é chamado para servir a Jesus ainda enquanto está vivo. Receba Jesus como seu único e suficiente Salvador, Salvador da sua alma, que tem poder de perdoar os seus pecados. Para você fazer isto, você precisa de reconhecer que você é um pecador, reconhecer que é um pecador e que precisa de um Salvador para poder ter comunicação com Deus, ter intimidade com Deus, ainda nesta vida, viver uma vida de serviço a Deus, agradando a Deus em Cristo Jesus, porque sem Jesus nós não podemos fazer nada. Se você fizer isto, reconhecer que você precisa de um Salvador, sendo pecador, se arrepender dos pecados que já cometeu e pedir que o Senhor Jesus perdoe os seus pecados, purifique você pelo seu sangue e lhe dê a salvação. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há festa no céu e que também o nosso nome é escrito no livro da vida. Quando o nosso nome é escrito no livro da vida, é a garantia de que assim como Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos com Ele, ou ressuscitaremos para Ele, no dia em que Ele voltar para buscar a sua igreja. Se alguém já tiver partido para a eternidade, ressuscitará primeiro. Quem estiver vivo vai ser transformado num abrir e fechar de olhos, conforme está escrito em Tessalonicenses. E assim nós subiremos para estar para sempre com o Senhor. Então a morte não é nossa inimiga. A morte é um veículo para nos conduzir para o paraíso, num lugar de segurança, onde nós aguardamos o arrebatamento da igreja. Se você neste momento crer que Jesus Cristo é o seu Salvador, entregar a sua vida para Ele, você também será um vencedor, será vitorioso sobre a força da morte, porque Jesus já venceu a morte por nós. Deus te abençoe em nome de Jesus e que você seja uma pessoa vitoriosa para a glória do Senhor. Amém.